Muito bom dia, bom sábado. Espero que se encontrem bem e que nesta altura todos já tenham desfrutado do seu momento de férias e revigorado todas as forças. Para estudar ou recapitular a lição 11, encontro-me aqui novamente com o Mariano Cativa. Vamos quase a finalizar o Evangelho de Marcos, aqui abordar a lição de quando Jesus é preso e o processo inicial do seu julgamento. Mas, antes de iniciarmos propriamente a recapitulação da lição, como é nosso hábito, vamos iniciar com uma oração. Mas antes disso, também lembrar quem nos acompanha desse lado, que sempre que desejar, se sempre que existir alguma questão, alguma dúvida, por favor, utilize o cantinho do chat, o ícone, para preencher, colocar uma dúvida, um pedido de oração, um pedido de acompanhamento, para que aqui a Igreja de Aveiro possa também apoiar na medida do possível. Ok? Neste momento, Mariano. Vamos orar. Amado Deus, nosso Pai que está nos céus, obrigado pelo seu amor, obrigado por teres nos criado. Essas horas estamos aqui a fim de recapitularmos as lições estudadas durante a semana. Esperamos que o Senhor esteja com cada irmão que está a acompanhar ou aqueles que vão acompanhar depois dessa transmissão. Esperamos que o Senhor possa estar conosco para que o que nós vamos estudar possamos praticar nas nossas vidas. Em Jesus nós oramos. Amém. Amém. Aqui o verso áureo começa com uma parte que já é mais ou menos a meio da lição, que é a oração de Jesus. E depois o enquadramento de sábado à tarde fala-nos de mais, que nós nos começamos a habituar a ouvir, mais duas histórias sanduíches. Sim. E são as últimas duas histórias sanduíches do Evangelho de Marcos. Cada uma delas com as suas particularidades e com o seu interesse, mas à semelhança daquilo que nós nos habituámos desde a lição 3, 4, que foi quando fizemos a abordagem da primeira história sanduíche. Lição 3, sim. Há sempre um contraste entre uma história incorporada na outra e não deixam de ser contrastes extremamente interessantes. E eu nunca tinha reparado, porque nós acabamos por ler a Bíblia, mas eu nunca tinha reparado que nós vemos aqui em Marcos os últimos capítulos de Marcos a retratarem em uma grande quantidade de capítulos ali a última semana da vida de Jesus antes da sua crucificação e a sua ressurreição. E Marcos, que é alguém muito dado à ação, dá particular interesse à ação praticada por Jesus precisamente no decorrer desta última semana, que nós podemos quase já dizer da semana pascal, em que estavam a ser feitos todos os preparativos e que muitos judeus que moravam noutros locais estavam a vir a Jerusalém para adorar no decorrer da Páscoa, e é neste contexto que nós vamos começar a encontrar esta quinta história sanduíche que vamos aqui encontrar. Como é que eu hei de colocar esta situação? É, mais uma vez, situações opostas. E ainda que Marcos esteja a descrever na história de Judas, que está lá no meio, algo muito particular, não deixa de ficar subentendido que a repreensão que é feita a Judas é feita também a outras pessoas que ali estão naquele meio. Mas a história particular, e que o Senhor Jesus nos disse que por causa desta ação, ela, por todo o resto da história deste mundo, seria contada esta história, é Maria. O que é que nos queres partilhar, Mariano? O que eu quero partilhar é relativamente à ação desta mulher que não se importou com o que vai gastar. Ela não se importou o quão caro
é o perfume que ela usou para ungir a cabeça de Jesus Cristo. Nós encontramos que, quando os discípulos verificaram que aquele perfume era tão valioso, Judas fez uma reclamação. Mas esse perfume, se fosse vendido, sairia pelo menos 300 denários. E eu estava a fazer umas contas, se por dia o pagamento era 1 denário, 300 denários, é quase 1 ano de pagamento. Se for 6 dias de trabalho durante a semana. Então, é algo muito interessante. O que mais me chamou a atenção, vamos ver mais adiante, é o facto de Judas ter traído Jesus Cristo com um valor que corresponde a 40% dos 300 denários, que era a avaliação correspondente àquele perfume que a mulher utilizou para Jesus Cristo, que era aproximadamente de 120 denários. Então, Judas aqui vendeu Jesus Cristo com um preço muito baixo. Judas já tinha aquela tendência de amar muito o dinheiro. E que, como diz a lição, só foi piorando com o tempo. Só foi piorando com o tempo. Talvez a análise que ele fez da situação é que talvez Jesus Cristo poderia se safar mesmo que ele fosse vendido. Porque ele conhecia, andava com Jesus, sabia o que Jesus era capaz. O mais incrível nisso tudo foi o facto de Judas ter planificado, ter arquitetado, até o ponto de dar uma senha de que aquele que eu beijar é ele. Yes. Então, é algo bem planificado, bem premeditado. Porque Jesus Cristo já estavam ali fazer plano para ser morto, mas estavam a encontrar qual era a maneira correta, qual era a maneira certa E o momento. para ser condenado, para não criar tumulto. E Judas encontrou essa oportunidade para fazer mais algum dinheiro. E aqui, quando nós vemos o comentário do Espírito de Profecia, é interessantíssimo perceber que pela descrição, Maria, com grande tristeza no seu coração, começa a fazer as suas poupanças e define este projeto quando ela ouve da boca de Jesus que ele teria que morrer. Sim. E ela define este projeto. Mas agora com uma enorme alegria, porque tinham sido cantadas hosanas na entrada triunfal de Jesus, ela acha que sim, senhora, aquilo que ela e que grande parte da população tinham pensado, então efetivamente Jesus iria querer ser rei. E é aqui a diferença, e neste cluster, e a lição não aborda isso de forma clara e objetiva, mas quando estavas a falar da comparação do valor das 30 moedas de prata, que equivalem a 1/3 dos 300 denários, equivalem mais ou menos a cerca de 120, ela fez as compras para fazer a unção de um rei. E Judas fez as contas para vender um escravo. Ações totalmente opostas, dirigidas para uma única pessoa. A pessoa era a mesma. E é claro que sim, e tens toda a razão. Judas tinha quase a certeza absoluta, porque ele tinha um duplo interesse aqui, que era ficar bem visto de um lado e bem visto de outro, porque ele estava à espera de guardar aquele dinheiro, mas que Jesus nunca se deixasse prender nem subjugar, porque ele acreditava que seria o meio de Jesus finalmente se proclamar rei e acabar com o domínio romano. Que vemos que foi aqui que as contas, todas as contas que Judas pensava ter feito, saíram um pouquinho furadas. Mas na ação desta mulher, não só Judas, como as pessoas que ali estavam em casa, diz-nos aqui a lição, que ficaram de certa forma horrorizadas. E há aqui um aspecto ainda mais importante. Quando nós lemos o Desejar de Todas as Nações, acerca deste tópico, diz-nos que o próprio Simão, o leproso, reprovou a ação da mulher e reprovou a aceitação de Jesus da ação da mulher, no seu intuito, porque se ele soubesse quem era a mulher e conhecesse o histórico daquela mulher,
nunca aceitaria. E Jesus, ao fazer esta repreensão, está a dizer-lhe, e acaba por aflorar, quando nós vemos nos outros evangelhos, e conta a pequena parábola que não está aqui incluída em Marcos, porque Marcos não conta muitas das parábolas, mas acerca dos 2 devedores. Sim. Qual é o que mais vai amar o seu senhor? Era o que devia pouco ou era o que devia muito? No intuito de chamar a atenção aqui a Simeão, e é aqui que o coração de Simeão, ele já tinha sido curado da sua lepra há muito tempo. Mas a sua conversão e a sua cura espiritual começa a ser desenhada agora aqui. Que é agora aqui que ele começa a perceber a profundidade da abrangência do trabalho de Jesus, um pouco à parte daquilo que a tradição e os princípios judaicos mandavam naquela altura. E há aqui só um aspecto, que é Maria faz isto em segredo, inclusivamente com o receio de Marta. Ela tinha receio que Marta lhe chamasse a atenção, também por causa do gasto que ela tinha feito, daquela verba avultada. E há outras pessoas ali que se sentem indignadas, e não é diferente hoje. Aqui este aspecto que eu queria chamar a atenção, que é, se me parecer que a moda, ou eu fico do lado da maioria, eu ficar indignado, eu vou ficar indignado, para estar de bem com a maioria. E eu acredito que ali houve algumas pessoas que, atendendo às tradições e ao quererem parecer bem, fizeram a escolha, no fundo, errada. E eu creio que, apesar de errada, necessária, para depois serem confrontados com aquilo que Jesus vai falar acerca desta mulher. Porque se no Evangelho de Marcos não nos diz quem é a mulher, Judas é identificado como um dos 12. Um dos 12, sim. Se é identificado perfeitamente o valor que a mulher dá, o valor que Judas iria receber é uma estimativa. Até porque, como nós sabemos, e Marcos acaba por escrever isto já após estes acontecimentos, porque ele já escreve na altura de Paulo, ele sabe, de alguma forma, e por isso se calhar escreve desta forma, que Judas devolve aquele valor depois no final. Ele não quis, ele atirou, porque ninguém o quis receber. E então há uma promessa de um valor que ele acaba por não ter. Mas Jesus, no final desta história, e a história é sanduíche porque ela termina com a mulher. Sim. E é aqui que é a parte mais importante. Andou ali pelo meio a questão de Judas, mas Jesus não quis que esta história se prendesse com a ambição ou com os desejos de Judas, mas sim enaltecer aquilo que esta mulher tinha feito, a pensar que estava a ungir um rei, que se ia assumir como rei terreno. Jesus diz que ela está a ungir o meu corpo para a sepultura, que era o projeto inicial, Sim. que é o paradoxo, que era o projeto inicial de Maria. Mas na realidade estava sim a ungir um rei, que era o rei dos céus, que no final assumirá o trono concedido pelo Pai quando nos vier buscar aqui à terra. E então Jesus tem esta preocupação e este anseio de que esta história seja perpetuada desta forma. Eu consegui perceber que seus discípulos tivessem dentro do seu coração que Maria estava a fazer aquilo porque estava a ungir aquele que viria a ser um rei, então de certeza que eles não teriam a reação que tiveram. Sim, essa é também uma observação extremamente interessante. Sim. Eles ali acabaram por ver também o pobre mestre Galileu e não um rei. Estavam a vê-lo como um filho de carpinteiro, talvez. Não estavam a observar Jesus Cristo como um rei. E esse é um aspecto extremamente interessante. Com toda a manifestação e até com o desejo do seu coração de que Jesus fosse rei, eles próprios não estavam a acreditar. E não assumem, e então entendem que era um desperdício. Eu imagino que também aqui nem Judas nem Simão tivessem falado contra se a Maria tivesse feito isto a um sacerdote. Sim. Ou ao sumo sacerdote. Mas a Jesus, o Messias que veio para morrer por nós,
foi considerado um exagero. E é importante que tenhas dito isso, porque hoje em dia há pessoas, como a viúva, que deu tudo o que tinha, e nós em lições anteriores já fizemos essa abordagem, que muita gente poderia dizer que seria um exagero ela ter prescindido de todo aquele, apesar de ser pouco, era muito para ela, e ficar completamente à mercê das bênçãos de Deus. Há outras pessoas que no seu íntimo, no seu coração, e tocadas pelo Espírito Santo, decidem fazer ofertas que muitas pessoas também entendem que poderia ser utilizado de outra forma ou de outra maneira. Podia ser entregue aos pobres, É. que eles estão a sofrer. E Marcos faz esta questão, que é, vocês podem fazer o bem, nas palavras de Jesus, aos pobres, quando vocês quiserem, com o vosso dinheiro. Sim, Porque esta mulher fez uma boa ação para comigo, com o dinheiro dela. com o dinheiro dela, não teve a pedir nada a ninguém. É uma decisão dela, com o que é dela, e então vocês, se quiserem fazer boas ações, façam. Mas façam também com o vosso dinheiro, porque vocês vão ter sempre os pobres convosco. E agora, não sei se relativamente a domingo se tens mais alguma observação, mas Não, podemos relativamente... avançar para a lição de segunda-feira, Segunda-feira também é uma história excelente. a última ceia. E apesar de já ter lido várias vezes toda esta questão, só desta vez, quando estava a preparar a lição para nós passarmos aqui, é que eu reparei no aspecto fantástico, que nunca tinha ligado, que é, nesta ceia pascal, foi a primeira ceia pascal em que não tinha o cordeiro, Sim, de certeza. mas tinha o cordeiro. Tinha um cordeiro, porque Jesus Cristo é que representa o cordeiro. Antes de Jesus Cristo, nas ceias havia sempre o cordeiro. Mas com Jesus Cristo é o cordeiro. E esta é a parte que é fantástica. E nós sabemos, e se calhar, porque não espreitei, lembrei-me mesmo só agora. Sim, Nós sabemos que no momento em que Jesus expirou na cruz, o cordeiro que estava para ser degolado no sacrifício da tarde, no templo, fugiu. E deixou de existir o sacrifício da tarde. E aqui, visto que nesta ceia o próprio cordeiro estava presente, então não fazia sentido que ali estivesse outra vez o sentido figurado. sim. Estava o próprio Jesus. E este elemento que fez sentido desde a saída do Egito até agora, deixa de fazer sentido porque o elemento base, chave, está ali presente, e Jesus acaba por introduzir agora dois novos elementos. E um, na realidade, já existia, porque o pão já existia, porque estava-se a iniciar precisamente a festa dos pães ázimos. E então Jesus entrega o pão como sendo o seu corpo, o novo compromisso da aliança, Sim. e dá a beber o cálice de sumo de uva. E aqui chamo a atenção para quem nos acompanha lá em casa, que às vezes possa estar um pouquinho mais desatento na leitura da Bíblia. Quando na Bíblia está traduzido vinho, temos que ter em consideração que nem o pão era fermentado, nem o sumo de uva era fermentado, pelo menos nunca poderia ser na Páscoa, porque a Páscoa representava a libertação e o fermento representava o pecado. Por isso, apesar de nas traduções bíblicas ser colocado vinho, em primeiro lugar, os judeus deste tempo não bebiam bebidas alcoólicas. Sim. Segundo, nunca o vinho fermentado poderia representar Jesus, porque o fermento representa pecado e Jesus nunca pecou. E então só esta pequena chamada de atenção para contextualizar. Quando nós lemos vinho escrito em aramaico, e neste tempo era o puro sumo de uva não fermentado. E aqui representa o sangue que Jesus verteu em nosso favor, como selo desta aliança. Sim, nós encontramos mais uma vez aqui, Jesus Cristo mostra o cumprimento do que foi prescrito no Antigo Testamento, quando ele cita Zacarias 13, versos 7, onde ele diz que uma espada vai atingir o pastor e as ovelhas serão dispersas. Os discípulos
todos eles duvidaram. Principalmente Pedro, que disse que eu estarei contigo até a morte. E nós acompanhamos durante a lição que Pedro, na hora certa, ele ficou cabisbaixo, porque Jesus Cristo, nesse momento, lhe disse que antes que o galo cante 2 vezes, tu vais me negar. Mas Pedro disse, eu estarei com o Senhor em todo momento. As Sagradas Escrituras mostram que Pedro estava a acompanhar a cena à distância. Enquanto Jesus Cristo estava dentro do Sinédrio a dar um testemunho real, um testemunho verdadeiro, Pedro fora estava a dar um testemunho falso. Porque ele foi abordado pela sua maneira de ser, se calhar pela sua maneira de contemplar as coisas, a sua maneira de vestir, já mostrava que ele tinha muitos traços semelhantes a Jesus Cristo. Quando ele foi abordado, ele disse que eu nunca vi esse senhor. A Bíblia diz que a mulher que lhe abordou, os outros que lhe abordaram, estavam a insistir que ele também estava com Jesus Cristo. Só depois do galo ter cantado a primeira e a segunda vez é que Pedro, em agonia, lembrou-se o que Jesus Cristo disse quando conversou com os discípulos, dizendo que depois do pastor estar em aflição, todos os discípulos haveriam de fugir. Nós vimos também que Jesus Cristo, a Bíblia diz que Jesus Cristo teve um olhar cruzado com Pedro. Aquele olhar foi suficiente para Pedro reconhecer que, na realidade falhou. É um olhar que nós, como seres humanos, sempre que tivermos a pecar, sempre que estivermos a cometer, então este olhar que foi dado a Pedro deve ser um olhar que Jesus Cristo dá para nós, e nós temos de saber reconhecer esse olhar de Jesus Cristo. Nós cristãos temos que ter a capacidade de perceber o olhar de Jesus Cristo e reconhecer que nós estamos a falhar. Da mesma maneira que Pedro, quando se apercebeu do olhar de Jesus Cristo, seguido do cantar do galo 2 vezes, Pedro reconheceu que, na realidade, a profecia se cumpriu nele. A profecia que foi dita por Jesus, e Pedro colocou-se a chorar. Deixa-me só aqui ler precisamente aquilo que o desejado do Parábolas de Jesus, peço desculpa, diz acerca disto. Cristo olhou para Pedro e aquele olhar triste, em que se misturavam amor e compaixão por ele, Pedro compreendeu-se a si mesmo. Saiu e chorou amargamente. Aquele olhar de Cristo partiu-lhe o coração. Pedro chegara ao ponto de viragem e amargamente arrependeu-se do seu pecado. E este é o aspecto incrível, que é, e no fundo, quase que nós deixámos aqui a lição de segunda-feira e demos um saltinho já à sexta história sanduíche que estávamos aqui a falar. E é este o aspecto. E fizeste a revelação importantíssima, que é, pelos 3 anos e meio que Pedro tinha estado com Jesus, o seu semblante, a sua forma de estar e o refinamento das suas palavras eram perfeitamente notórias. Não havia como ele poder dizer que não. Daí que ele sente a necessidade de utilizar um palavreado que se calhar era o palavreado dele quando pescador, mais rude, e jurar e dizer palavrões para, desta forma, tentar desviar-se da atenção daquelas pessoas. E a minha preocupação aqui neste momento é as pessoas que lhe fizeram as perguntas se ele não era um dos que estavam com Cristo, não estariam eles à espera de um testemunho, e aquele era o momento em que Pedro podia ter dado um testemunho útil sim, e válido, e ele pretende esconder, quase à semelhança do outro jovem que é unicamente mencionado em Marcos, que quando prenderam Jesus
lhe agarraram o lençol que era o que ele tinha vestido e ele larga tudo para ir embora? Se calhar queriam perguntar alguma coisa, algum esclarecimento, alguma orientação. Nós não sabemos. Sim. Mas Pedro tenta se esconder inclusivamente atrás de um linguajar que não era já próprio seu. A sua forma de falar, a sua forma de estar, já não era aquela. E agora Pedro sente necessidade de recorrer aqui. E já que estamos aqui na parte de quinta-feira, só chamar a atenção que este era o momento em que Jesus era esbofeteado, era batido e desafiado a que profetizasse quem lhe tinha batido. Sim. Mas cá fora, nesta história sanduíche, confirmava-se a capacidade de profetizar. Porque várias horas antes, Jesus tinha prevenido Pedro de que ele o iria trair. Jesus, conhecendo melhor o próprio Pedro do que ele próprio, Sim. vai preveni-lo. E isto fica, neste momento em que pedem a Jesus para profetizar, Marcos dá o salto para a concretização Há uma profecia que estava a se cumprir. está a ser cumprida. E Marcos faz isto com uma capacidade literária brutal, fantástica, que diz, mas que profecia que vocês querem se ela já existiu e está-se a cumprir precisamente agora, na pessoa de Pedro, que está ali fora, que negou a Jesus. E Pedro compreende então esta parte e vai e chora amargamente. E eu aqui só queria chamar a atenção que muitas das vezes no dito na Paixão de Cristo e no filme que retrata a Paixão de Cristo, por exemplo, no filme que Mel Gibson produziu, ele é muito pródigo em chamar a atenção a violência física, a chicotada, a bufetada, etc, etc. Mas aqui neste contexto, na lição de quinta-feira que nós estamos a ver, magoou mais Jesus, mesmo Jesus sabendo que Pedro ia trair, magoou mais o coração de Jesus a traição de Pedro do que todas as bufetadas que ele estava a ter daqueles estranhos que, apesar dele morrer por eles também, lhe diziam menos do que Pedro. Porque Pedro já tinha iniciado a sua caminhada. E é aqui que nós temos que ter em consideração. Às vezes nós pensamos muito que os pregos da cruz e a coroa de espinhos e as chicotadas e as bufetadas, não. Foi o meu pecado. Foi o teu pecado que dilaceraram o coração de Jesus e foi por causa disso que ele morreu. Mas agora, não sei se me permites, ainda voltar um bocadinho a quando a ceia termina e eles vão até ao Getsemane. Getsemane, que é interessante, que o termo traduzido quer dizer lagar de azeite. Mais uma vez, Jesus ali, com toda aquela tristeza, as gotas de suor transformam-se em sangue, sentindo-se esmagado pelo peso do pecado da humanidade que está a suportar. E vemos aqui, mais uma vez, 3 grupos. Ao chegar ao jardim, ele deixa a maioria dos discípulos, Sim. segue só com 3, mas também deixa esses 3 ao espaço, a uma distância que eles se pudessem interolhar, mas também aqui Marcos e o autor da nossa lição chama a atenção a este processo de distanciamento que era necessário acontecer, e só que não destaca o outro aspecto. É que também estes 3 discípulos tiveram, depois da sua conversão e depois de ter Jesus ascendido aos céus, tiveram um papel muito preponderante na igreja primitiva e no trabalho que era expectável que desenvolvesse. Algo interessante é a participação de Pedro. Pedro esteve em muitos momentos importantes enquanto Cristo esteve na terra. Na preparação da Páscoa, Pedro foi um dos elementos que foi enviado para ir preparar a Páscoa. Aqui no Getsemane, nós vimos que Pedro também esteve presente. E algo que deixou triste Jesus Cristo foi quando ele foi orar a primeira vez, no seu regresso, encontrou os 3 a dormir. E falou para eles, ainda agora vocês já estão a dormir. Marcos 14, verso 38,
começando por 37, voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, tu dormes, não pudeste vigiar nem uma hora? 38, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A seguir, Jesus Cristo vai orar novamente. Fez isso pela segunda e pela terceira vez. Pela terceira vez, quando os encontrou a dormir, disse que chegou o momento, vamos. Mal acabava de falar, ali chegava um dos 12, que era Judas, para entregar Jesus. Algo interessante que eu consegui perceber nessa situação foi: Jesus Cristo foi em Getsemane com um grupo. Depois separou-se deste grupo, foi apenas com os 3. E deixou esses 3 e foi fazendo esse processo de ir orar e voltar. Judas estava em que grupo na realidade? Judas já havia planificado e arquitetado tudo. A nossa lição diz que Judas conhecia exatamente aquele lugar. Porque aquele lugar, Judas também já lá tinha estado com Jesus Cristo. Então, Judas já arquitetou aquilo tudo. Então, Jesus ficou triste pela situação dos 3, pelo facto dele ter ido orar. A primeira vez que os encontrou a dormir, disse para eles, vigiai e orai. Para que não entreis em tentação. Para que não entreis em tentação. Mas mesmo assim, eles não foram capazes de orar, estavam a dormir. E o que eu gosto, acho que não é Marcos que diz, penso que é em Mateus, dormindo de tristeza. Eles tinham ficado tristes com o final da ceia e com a saída repentina de Judas, identificada como o traidor. E eles começavam agora, se calhar, a perceber a proximidade daquilo que Jesus tinha dito. E o dormir de tristeza é uma expressão que é extremamente engraçada, porque uma pessoa, quando está entusiasmada com qualquer coisa, nem consegue dormir. Está muito entusiasmada. Sim. Mas, normalmente, uma pessoa, depois de chorar um pouco, os olhos ficam pesados, como aqui diz, e só apetece dormir um pouco, quase para esquecer a situação. Pode ser que quando a gente acordar já tenha passado. Mas aquilo que Jesus queria que os discípulos estivessem prontos, porque apesar dele dizer que o espírito está pronto, a carne é fraca, ele estava a falar não só dele próprio, mas ele queria que também os próprios discípulos estivessem preparados para este momento que vai acontecer a seguir. Sim. E se eles estivessem orados, eles estariam mais capacitados para este desafio. E Jesus fica triste, não por ele próprio e por, de alguma forma, se sentir ainda mais sozinho, mas ele sabia que isso ia acontecer, por isso ele se distancia e ele ora sozinho, porque ele sabia que este era um passo que ele tinha que tomar sozinho. Ele queria que os discípulos não passassem este passo sozinhos e que, orando, estivessem capacitados e acompanhados e devidamente fortalecidos. Mas ao final destes 3 momentos de oração, efetivamente, estes 3 discípulos estão sempre a dormir e provavelmente os outros 8, eu ia dizer 9, mas não, porque Judas não estava lá no grupo, os outros 8 e se calhar algumas mulheres e outros discípulos que possam ter ido ali também, se calhar estavam a dormir também. Sim, a Bíblia não diz exatamente, não diz o nome do jovem que estava coberto com lençol. Quando lhe foi agarrado, ele foi. A nossa lição diz que Jesus Cristo disse a um dos jovens para deixar tudo e lhe seguir. Antes desse episódio do Getsemane. Mas esse jovem deixou tudo para fugir de Jesus. Eu, quando estava a ler a lição, lembrei-me de outro jovem. Sim. Que também lhe foram agarradas as roupas. E ele, para fugir daquela situação, da mulher do seu senhor, José, no Egito, largou as suas roupas e fugiu nu.
mas para não pecar contra o Senhor. E aqui temos o paradoxo, o inverso. Este que é para pecar. Este, para não ser associado com Jesus, larga tudo, nem que tenha que fugir nu. Sim. Essa parte não é importante. O que importa é fugir. Sim. E este é o paradoxo. É que o jovem rico não quis largar as suas coisas para seguir Jesus. Para seguir Jesus. Este largou tudo para fugir de Jesus. Espiritualmente, é claro que é assim, supondo que aqui se trata de Marcos, porque não temos a prova de que seja Marcos, Sim. sabemos o caminho que ele ainda teve que fazer, até ser um discípulo considerado válido até pelo próprio apóstolo Paulo. Sim. E tivemos a primeira lição que nos elencou neste trimestre essa parte. Mas, espiritualmente, não deixar tudo para seguir Jesus dá o mesmo resultado que largar tudo para fugir de Jesus. O resultado final é praticamente o mesmo. E se me permitires um pouco, ainda venho àquela parábola que eu creio que foi na lição 4, se não me engano, que nós falámos do terreno. Sim. É a mesma coisa que quando cai a semente entre os espinhos e no rochoso. É a mesma coisa, que é aquele que não está preparado quando sobrevêm as dificuldades, e aí o terreno rochoso, ou aquele que, mesmo sem haverem dificuldades, porque está tão agarrado ao seu estilo de vida e ao seu bem-estar, não quer largar nada e é abafado pelos anseios da vida. E isto é a mesma coisa. O jovem rico que abandona Jesus e que se afasta quando Jesus diz para ele largar tudo, vender, dar o produto aos pobres e segui-lo, tem exatamente o mesmo resultado que este jovem que, quando Jesus é preso, então larga o lençol que o cobre para também fugir. E nós, na lição de quinta-feira, nós vimos que, quando do julgamento do Sinédrio, o sumo sacerdote foi perguntando às testemunhas. E cada uma delas foi dando o seu depoimento. E o sumo sacerdote verificou, na análise feita, que os depoimentos não batiam certos. Os depoimentos não coincidiam. Ele não conseguia encontrar algo para acusar Jesus Cristo. Mas depois, o sumo sacerdote, ele mesmo, assumiu a responsabilidade, perguntando a Jesus Cristo, na realidade, quem ele era. Marcos 14, verso 56. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar, eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. O sacerdote, quando perguntou a Jesus Cristo a primeira vez, Jesus Cristo ficou em silêncio. Mas quando lhe fez a segunda pergunta, Jesus respondeu: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Esta resposta para o sumo sacerdote foi suficiente para condenar Jesus. Então o sumo sacerdote, verso 63, rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouviste as blasfêmias que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Então, nós vimos aqui que eles, como anteriormente já estavam a procurar alguma coisa para julgar a Jesus, para condenar Jesus, o mais importante para eles é terem Jesus ali. Pelos testemunhos do povo, ele deu conta que não havia coerência nos testemunhos. Ele próprio tomou a ousadia de passar em frente, de ser o juiz e talvez o advogado do povo, fazendo aquela pergunta das poucas vezes que Jesus respondeu que ele era o mestre. Mas naquele instante
era necessário porque Jesus Cristo sabia de concreto que já chegava o seu momento, sabia o que lhe trouxe e que a sua vinda para aqui, a sua morte tinha que se concretizar. E é um aspecto extremamente interessante. A forma como Jesus, quando sob juramento, o sumo sacerdote, que é só à segunda volta, o intima para responder, e esse é o aspecto que é importante. Jesus não foi julgado com base na mentira. Enquanto os falsos testemunhos andavam cá e lá, o próprio sumo sacerdote, embora quisesse encontrar uma justificação, não conseguiu que isso justificasse a condenação. E a forma como Jesus responde é eu sou. Sim. E o eu sou era o nome que os judeus e os israelitas chamavam ao próprio Deus. Yahvé, eu sou. E este é o termo. E Jesus não fica por aí. Agora sim, ele vai utilizar a profecia, como disseste bem, mas de uma forma estrondosa. Porque ele vai destruir completamente a tradição. Ele vai separar o primeiro advento do segundo advento. Sim. Eu agora vim para viver e morrer aqui, e vereis vi-lo à direita do Pai com grande poder e grande glória. E esse é aqui que incomoda e que se percebe que o sumo sacerdote ouve aquilo que quer ouvir, que é considerado a blasfémia, mas que é a mais pura verdade. E Jesus não fica pela sua função de agora, que os israelitas e judeus entendiam mal, mas ele diz que tudo o que está profetizado para dois momentos. Para o agora e para o final dos tempos. Sim. E Jesus faz isto de uma forma única, pela pessoa com que Jesus faz, e aqui entra esta parte. E voltamos à questão da profecia, que é, Jesus acaba de fazer uma profecia que era conhecida e que era estrondosa e que os deveria ter feito recuar. Mas em todo o caso eles começam a agredir Jesus e pedem-lhe para profetizar quem lhe estava a bater. Quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deve perdoar, se 7, e Jesus lhe diz não são 7, são 70 vezes 7. Aludindo aos 490 anos que depois do exílio na Babilónia, os israelitas ainda viveram de regresso em Jerusalém e que foram ofendendo a Deus e não cumprindo o propósito que Deus os tinha colocado ali e carregando em tradições. Então não são 490 vezes, são 490 anos de traições feitas ao próprio Deus e quebrando a aliança e que Jesus está precisamente a manifestar que o povo fez. E daí esta profecia. E eles querem dizer que Jesus profetize quem deu uma bufetada. E agora quem foi? Quase sendo uma brincadeira pueril e infantil. Sim. E lá fora, outra profecia a ser concretizada na pessoa de Pedro, que representa precisamente toda esta mudança. A lição de sexta-feira fala novamente da visão de Pedro. A vista daquele rosto pálido e sofredor, aqueles lábios trêmulos, aquele olhar compassivo e cheio de perdão penetraram o seu coração como uma seta. A consciência despertou-se, a memória ativou-se. Pedro recordou a sua promessa poucas horas antes, de que todavia iria com o Senhor até à prisão e à morte. Lembrou-se do seu desgosto quando no cenáculo ele dissera que ele havia de o negar. Mas Pedro acabara mesmo de declarar que não conhecia Jesus. E para garantir aquela vivência percebemos que Pedro fala de forma incorreta, gesticula de forma incorreta aquilo que ele sabe que é para garantir isso. Mas compreendia agora, com grande dor, como o Senhor o conhecia bem e como tinha lido corretamente o seu coração, cuja falsidade nem ele próprio conhecia. E agora sim, Pedro pretende aproximar-se efetivamente de Jesus. Ele chora profunda e amargamente, mas percebe que, apesar de ter falhado com Jesus,
Jesus está disponível para lhe dar uma nova oportunidade. O mais importante nisso, apesar das falhas de Pedro, as Sagradas Escrituras nos mostram que Pedro tornou-se uma das personagens muito importantes na igreja cristã, isto é, depois da morte de Jesus Cristo. Isso indica que realmente Pedro percebeu aquele olhar que Jesus Cristo lhe deu. E nós, atualmente, como cristãos, sempre que estivermos em tribulações, sempre que estivermos a falhar, devemos considerar aquele olhar de Jesus Cristo para que nós possamos estar no caminho certo. Nossa hora já chegou ao fim, já estendemos um pouquinho mais, pedimos desculpa, mas quando dois anciãos se juntam para falar acerca da eleição, fica sempre complicado respeitar o tempo e nós, se nos fosse permitido, continuaríamos aqui a conversar mais um pouco. Mas neste momento convidamos apenas a quem aí está desse lado a curvar as suas cabeças e vamos terminar com uma breve oração. Ó querido e bondoso Pai que nos altos céus habitas, te agradecemos por estes momentos que nos concedeste aqui na recapitulação da lição e te pedimos, ó Pai, que cada pessoa que nos acompanha, cada pessoa que nos ouve, possa sentir em seu coração o amor que Jesus tão bondosamente entregou por cada um de nós. Que de tal forma tão abnegada o fez deixar todo o conforto das hostes celestiais para viver aqui nesta terra, mas não viver em conforto aqui, mas viver como pobre e rejeitado e finalmente morrer em nosso favor para que nós pudéssemos ter acesso ao céu que era seu por direito. Por isso abençoa-nos, fortalece o nosso coração e conduz-nos ao arrependimento para que um dia tu possas trabalhar profundamente o nosso coração e achar-nos retos, não porque nós mereçamos, mas pelos méritos de Jesus a trabalhar na nossa vida. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom sábado e fiquem nesse lugar para ouvir o sermão que vai ter lugar já dentro de momentos.